Olá, eu sou o Gui, você está no Casal dos Jogos e hoje está aqui para aprender como é que se joga Next Station London, o novo lançamento da Paper Games. Um jogo de flip and write de 25 minutos, de 1 a 4 jogadores. Um jogo que, para quem me conhece, sabe que é um dos lançamentos de 2024 mais aguardados para mim, porque eu já tive a oportunidade de jogar esse jogo no ano passado. E eu gostei muito, fiquei muito feliz quando foi anunciado e estou mais feliz agora de ter essa cópia aqui linda da Paper Games em mãos para poder ensinar e explicar para vocês como é que se joga. Então, sem muita enrolação, vamos logo lá para a preparação. A preparação do jogo é extremamente simples. Nós temos aqui 11 cartas, essas maiorzinhas. Temos umas cartinhas menor que são do modo avançado, então essas cartas que eu vou separar. Eu vou explicar mais pro final do vídeo. Então, para jogar o jogo base, você vai deixar elas na caixa, né? Pegar os 4 lápis de cor e o bloquinho. Agora você vai destacar uma dessas folhinhas e entregar uma para cada jogador. Agora vamos pegar todas essas cartas aqui e embaralhá-las muito bem. Colocar aqui no centro da mesa e distribuir um lápis de cor para cada jogador. Numa partida de 4 jogadores, cada jogador vai receber uma cor. Numa partida de 3 vai sobrar uma cor que vai ficar na mesa. E numa partida de 2 vão sobrar 2 cores, né, que vão ficar na mesa. O jogo ele é jogado em 4 rodadas. Em cada rodada, cada jogador vai usar um lápis, né? Ou seja, todos os lápis serão usados na partida. Então, numa partida de 4 jogadores, quando uma rodada acabar, você vai passar o lápis para a esquerda. E aí, em 3 jogadores, você vai também passar para a esquerda, né, trocando com a mesa também. Em 2 jogadores, a mesma coisa. Vou simular aqui uma preparação então para 2 jogadores, deixando 2 lápis na mesa, entregando aqui um lápis rosa para um jogador e o lápis roxo para outro jogador. Eu vou mostrar aqui a área somente de um jogador, a folhinha de um, para ficar mais perto ali e vocês conseguirem visualizar melhor. E essa é a preparação do jogo, bem simples, né? Em Next Station London nós somos projetistas de metrô, né? Então vamos projetar as linhas de metrô na nossa cidade. Aqui em cima nós temos o campo para escrever o nosso nome, né? Escrever o nome aí para sua identificação. Vamos lá então descobrir como é que se joga Next Station. Tá. Como eu falei, são 4 rodadas. Nas rodadas nós vamos ter algumas fases. Aqui primeiro você vai identificar o seu ponto de partida, é a primeira coisa. Então, se eu estou com lápis roxo, meu ponto de partida é a estação roxa. No caso, essa estação aqui, ó, quadradinha. Já identifiquei meu ponto de partida, né, da onde eu vou sair. Então nós vamos agora começar a virar as cartas. Depois que a rodada acabar, que eu já vou explicar como isso acontece, nós vamos pontuar a primeira rodada, passar o lápis para a esquerda, como eu já expliquei, e jogar uma nova rodada. Aí no final de 4 rodadas nós vamos somar os pontos e ver quem ganha. O jogo é extremamente simples, mas ele é muito legal, muito divertido e estratégico. Vamos lá então explicar como é que funciona. No jogo nós temos algumas cartas, né, que tem símbolos e cores. E essas cartas vão ditar, né, o que nós vamos, para onde nós podemos construir a nossa linha do metrô. Vou dar um exemplo aqui. Vamos começar então virando uma carta e virou uma carta rosa de quadrado. A cor, ela só é importante para determinar o término da rodada. De resto, para os jogadores, a informação aqui que mais é importante realmente é o símbolo, beleza? Então eu tenho aqui um quadrado e eu vou começar na minha estação roxa, porque eu estou com lápis roxo. Então eu posso construir uma linha até uma outra estação que seja de quadrado também. Tá? Então aqui no nossa folhinha, todos esses círculos aqui são outras estações, né? E cada uma delas tem um símbolo. Então eu posso ir até uma outra de quadrado, né? Partindo da inicial, que é a roxa. Nesse caso, note que para você construir as linhas, tem algumas linhas tracejadas aqui, eu não sei se vai dar para ver muito bem na câmera, mas nós temos algumas linhas tracejadas e nós temos que seguir essas linhas. Tá? Eu não posso fazer uma linha daqui até esse quadrado aqui, por exemplo, porque não tem conexão. Tá? Então, começando aqui, eu tenho 2 opções. Eu vou fazer uma para cima ou uma para baixo. Tá? Uma coisa importante também, todos os jogadores eles podem, se quiser, ignorar a carta e não fazer nada. É simplesmente falando, eu não vou usar essa carta e esperar a próxima carta. Nesse caso, eu vou fazer essa carta, então eu vou sair aqui da estação e vou fazer uma linha até a outra estação. Nesse caso, eu vou escolher descer, então eu vou pintar aqui, ó,
com o meu lápis a linha aqui, eu já construí a minha primeira linha. Depois que todos os jogadores fizerem e utilizarem, nós vamos virar uma nova carta e assim por diante, né? Nós vamos fazer as conexões aqui da nossa linha do metrô. Então, dando um exemplo aqui agora, nós vamos virar uma nova carta e agora sai uma carta de círculo. Aí nós podemos ir para uma estação que tenha um círculo. Agora que eu já fiz uma conexão, aí eu posso escolher se eu vou partir desta estação ou desta estação. Eu vou explicar aqui as regras, né, para você desenhar, mas a primeira delas é que você tem que começar das pontas, tá? No começo isso não importa muito, mas eu vou explicar para vocês como isso é um diferencial. Vamos supor que eu escolhi então ir para essa estação aqui do lado. Ó. Então eu vou fazer uma linha aqui para essa outra estação. Muito bem, depois que todos os jogadores fizerem, nós vamos virar uma nova carta. E agora virou uma carta de triângulo. Note que agora eu não posso escolher sair dessa estação aqui do meio, tá? Por quê? Eu tenho que sair pelas pontas, né? Eu tenho que crescer a minha linha pelas pontas, ou seja, as pontas são essa estação e essa estação. Eu não poderia fazer uma dessa para um triângulo. No caso aqui eu nem conseguiria, né? Porque não tem nenhum triângulo conectado a ela. Mas eu vou dar um outro exemplo aqui para ficar didático. Vamos supor que tivesse virado aqui um pentágono. E eu tenho aqui ó, uma linha, uma conexão dessa minha estação aqui para o pentágono, mas eu não poderia fazer isso porque eu tenho que crescer das pontas, né? Então eu poderia vir dessa estação de bolinha para o pentágono ou dessa quadrada aqui, né, inicial, para o pentágono. Então o símbolo da carta ela importa para o destino, né? Para onde você está indo, a estação que você está indo e não de onde você está saindo. Sair é sempre das pontas. Uma outra coisa importante é que eu não posso atravessar uma estação, né? Eu, por exemplo, não sei se é o pentágono, eu não poderia vir daqui até aqui passando por cima de uma estação. Eu tenho que parar na próxima disponível ali seguindo a linha. Muito bem, e as cartas que podem sair são os 4 símbolos, né? Que são a bolinha, o triângulo, o pentágono e o quadrado. Elas aparecem 2 vezes cada, né? Uma na cor azul e uma na cor rosa, que eu já vou explicar a diferença. E nós temos também essas 2 cartas que são as cartas coringa, né? Que quando elas surgirem você pode ir para qualquer estação, né? Ou seja, qualquer símbolo, respeitando aqui sempre as regras de partir sempre das pontas. E essas são as 10 cartas que tem no jogo, mais uma outra carta de interseção, que é essa carta azul aqui. Então no baralho nós temos 11 cartas e isso é uma informação importante também. Essa carta de interseção, ela muda a regra que eu acabei de explicar para vocês. Né? Olhando aqui no manual, na verdade essa carta se chama troca de trilho, tá? Quando ela sair, como é que funciona? Deixa eu dar um exemplo aqui. Quando essa carta surgir, você vai virar mais uma carta, tá? Então a próxima estação a ser desenhada, um círculo, pode, né, ser desenhada a partir de qualquer estação sua, né, da cor que você está utilizando. Como assim? Nesse caso, com a troca de trilhos, eu posso sair dessa estação aqui do meio. Aí eu não preciso sair das pontas. Assim eu vou criar, né, uma interseção, fazendo a troca de trilhos, por exemplo. Eu poderia sair daqui para uma bolinha, poderia vir para cá ou para cá. Vamos supor que eu escolhi vir para cá. E a partir de agora, então, quando eu for crescer minha linha do metrô, eu vou ter 3 opções, né? Eu vou ter 3 pontas. Lembrando que eu tenho que crescer sempre pelas pontas. Então essa carta ela existe uma no baralho. E você sempre vai ter a chance, se ela aparecer, de fazer essa interseção aí. Se essa carta ela surgir na primeira carta virada ou na segunda, ela não tem efeito nenhum, né? Porque você ainda não vai ter 3 estações conectadas para fazer uma interseção ali. Então você simplesmente descarta ela e vira uma nova carta. Muito bem, agora vamos ver algumas coisas que nós temos aqui diferente no nosso mapinha aqui. Tem algumas estações que elas têm um símbolozinho de estrela, como vocês podem ver. Essas estações são pontos turísticos. Sempre que você chegar lá com uma linha de metrô, ou seja, com uma cor, por exemplo, eu cheguei nessa daqui, né? Eu vou pintar aqui embaixo o espaço mais à esquerda, assim, tá pintado. Então, nesse caso, eu cheguei nessa estação, nesse ponto turístico, eu vou pintar aqui esse espaço. Isso aqui são pontos no final do jogo, né, por cada ponto turístico que eu chegar com linhas diferentes. Outra coisa também importante, como vocês podem ver, nós temos aqui uma estação que fica bem no centro, que ela tem um coringa, né, um ponto de interrogação. Qualquer carta pode ser usada para conectar naquela estação, tá? Então não precisa ser uma de coringa, se vier um triângulo, eu posso usar para conectar lá.
né, se eu tiver como fazer isso. Outra regra importante na hora de desenhar, eu não posso voltar para uma estação que eu já tenha, né, conexão. Vamos supor que eu vim para essa estação aqui, eu não posso voltar para essa aqui do quadrado ou para essa outra aqui. Eu não posso voltar para uma estação onde eu já estou conectado com aquela cor, né, com aquela linha específica. Então você não pode fechar ali um anel, por exemplo, né? Uma outra coisa extremamente importante é que eu não posso atravessar, desenhar por cima de outra linha, né? Seja de outra cor ou da mesma cor. Como assim, né? Vamos dar um exemplo aqui que eu estivesse nessa estação e saiu um novo pentágono, tá? E eu quisesse vir para cá, por exemplo. Eu não posso vir para cá porque eu não posso passar por cima dessa linha que eu já desenhei. Então você não pode sobrepor as linhas. Uma outra coisa, vocês estão vendo que aqui é uma estação azul, não tem nenhum problema eu conectar ali uma linha roxa nela. Isso aqui é só o ponto de partida do azul quando eu tiver com um lápis azul. E nós vamos jogando dessa forma até acabar a rodada. E quando acaba a rodada, acaba quando sair a quinta carta rosa. É para isso que servem as cores das cartas, tá? Então nós temos 5 rosa, como vocês viram, e 6 azul, né? Sendo que uma delas é a de interseção. Então quando 5 delas aparecerem na mesa, a rodada é encerrada e nós vamos fazer a pontuação daquela rodada. Isso significa que cada rodada você vai desenhar de 5 até 10 estações, né? Podendo sair de 5 a 11 cartas com a carta de interseção. E isso vai ser sempre aleatório porque você vai embaralhar. Uma coisa que é bem interessante que você pode fazer também é quando as cartas saírem, você pode deixá-las viradas, né? Você não precisa sobrepor uma em cima da outra, porque os jogadores vão saber as cartas que já saíram, tá? Então nesse caso, vamos supor que já tivesse saído essas 2 cartas, os jogadores sabem que não tem mais nenhuma carta de quadrado para sair. Então isso é bem estratégico, você consegue até se planejar para onde você quer ir. Mas você sabe que tem uma outra coringa que ainda não saiu, né, e pode sair, e você poderia usar como quadrado, por exemplo. Muito bem, então no momento que sair a quinta carta rosa, os jogadores vão desenhar aquela estação, né, fazer a última rota, e depois nós vamos para a pontuação da rodada. E como é que funciona a pontuação da rodada? Tá, a primeira coisa que nós vamos fazer é pontuar essa parte aqui. Todo esse resto, ele é pontuado somente no final do jogo, tá? Nós vamos pontuar somente essas colunas aqui no final da rodada. A primeira coisa que nós vamos preencher é em quantos distritos a linha de metrô que nós acabamos de fazer, ela passou na cidade. E distritos são essas divisões amarelas aqui, tá? E nós temos 13 distritos. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mais 4 na ponta. 10, 11, 12, 13. Essas na pontinha, não sei se vocês vão conseguir ver, que tá amarelinho aqui bem clarinho. Essas estações são isoladas, elas estão em um distrito separado, tá? Então nós temos 13 distritos ao todo. Nesse meu exemplo aqui, em quantos distritos a minha linha roxa chegou? Ela chegou nesse distrito aqui, então 1, nesse aqui 2 e nesse aqui 3. Então eu vou marcar aqui na primeira caixinha que a linha roxa ela chegou em 3 distritos. Esse outro aqui eu não conectei, né? Então eu não cheguei naquele distrito. Depois nós vamos ver essa pontuação aqui, que é ver o distrito que tem mais estações conectadas daquela linha, né, específica. Então esse distrito aqui tem 2, esse aqui tem 2, esse tem 2. No caso aqui todos têm igual, né? Mas eu vou desenhar um outro aqui para dar um exemplo. Vamos supor que eu tivesse essa conexão aqui também. Então esse meu distrito aqui ele teria 1, 2, 3 estações onde a linha roxa chega. Então eu vou escrever aqui embaixo 3, porque é o meu distrito com mais estações daquela linha. E por fim aqui eu vou ver quantas vezes a linha roxa ela atravessou o rio Tamisa. E cada vez que você atravessar o rio com aquela linha você ganha 2 pontos. Nesse meu exemplo aqui eu não atravessei nenhuma vez. Mas, né, vamos dar um outro exemplo aqui, né? Vamos supor que eu tivesse chego aqui, ó, só para didática, né? Eu atravessei uma vez o rio, então eu ganho 2 pontos. Se eu tivesse feito aqui outra estação, né, indo, voltando, quantas vezes eu atravessei, eu fiz uma linha atravessando o rio, eu ganho 2 pontos. Nesse caso aqui, nesse meu exemplo, 2 pontinhos. Então eu vou fazer aqui a continha,
que é quantos distritos eu conectei, vezes a quantidade de estações do maior, né, do distrito que tem mais estações. Nesse caso, 3 vezes 3, 9, mais a quantidade de pontos que eu ganhei do rio. Então, nesse caso, 9 mais 2, eu teria feito 11 pontos na rodada. Então, eu vou passar o lápis para a esquerda e vou receber um novo lápis, né, para a nova rodada. Então, nós vamos juntar todas as cartas, embaralhar novamente, né, depois que todos os jogadores tiverem feito a sua pontuação. E com os seus novos lápis, nós vamos iniciar uma nova rodada. Lembrando que a rodada começa com identificar o ponto de partida, que nesse caso aqui agora seria o azul. Então nós vamos virar uma carta e continuar jogando, né? Jogar mais uma rodada. E aí com o novo lápis você vai seguir as mesmas regras, né? Eu vou dar uns exemplos aqui. Você não pode, lembrando, né? Cruzar outras linhas que você já desenhou, seja da mesma cor ou de outras cores. Mas eu poderia, por exemplo, chegar nessa estação aqui, ó, com a linha azul, e ela virou uma estação de baldeação, que vai me dar pontos no final do jogo. Então, cada estação que tiver mais de uma linha de metrô, você vai pontuar. Nós vamos chegar nessa parte. E a partir daqui, ó, eu cheguei aqui, eu poderia vir para cá, fazer uma linha aqui, e daqui eu conseguiria subir para cá, ó, sem nenhum problema. Vocês podem ver que eu fui pela estação, né? Eu não cruzei nenhuma linha já desenhada, tá? Então isso aqui é um movimento legal. Isso aqui eu quis mostrar porque às vezes pode confundir as pessoas, achar que não pode, né? Mas você pode, você chegou na estação com outra linha, você pode sair, né? Desde que tenha caminhos livres ali para você sair, né? E o símbolo para onde você está indo seja da carta virada. Nesse caso aqui, ó, eu cheguei num ponto turístico e eu vou pintar aqui, né? Lembrando de pintar sempre o mais à esquerda quando você chega num ponto turístico. Um outro exemplo importante, né? Vamos desenhar um exemplo aqui. Vamos supor que eu cheguei nessa estação aqui, nesse outro ponto turístico, com outra linha. Eu já tinha marcado esse ponto turístico, né, com um roxo, mas eu vou marcar de novo agora com um azul. Tá? Então agora eu cheguei no azul nesse ponto turístico, eu vou marcar mais um espacinho aqui. Então para cada linha que você chegar naquele ponto turístico, você marca de novo. Com a mesma linha você não marca porque você não pode voltar para uma estação que você já esteja, né? Lembrando desse ponto que é bem importante. E a gente só marca quando a gente chega na estação, né, no ponto turístico, e não quando sai dele. Muito bem, então quando sair a quinta carta rosa, a rodada é encerrada. Nós vamos pontuar novamente aqui, né, a coluna. Vou dar um exemplo aqui, né? Nesse caso aqui eu tenho 1, 2, 3 distritos também. E o distrito que eu tenho mais nesse caso é aqui, ó, 1, 2, 3, 4. E eu atravessei o rio uma vez, 2 pontos, 3 vezes 4, 12, mais 2, 14. Essa é a minha pontuação da rodada. Passo o lápis e embaralha, né, todas as cartas e joga uma nova rodada. Quando acabar a última rodada, né, ou seja, todos os jogadores tiverem usado todas as cores, nós vamos então para a pontuação final. E como é que funciona a pontuação final? A primeira coisa que nós vamos fazer é somar os pontos de todas as rodadas, né? No caso aqui eu tenho 25, mas eu teria mais de outras rodadas, né? Então eu vou marcar aqui nesse espaço 25. Vou ver o espaço que não está pintado mais à esquerda dos pontos turísticos. Tá, então eu cheguei aqui em 3 pontos turísticos, eu vou marcar 4 pontos. Marco aqui 4 pontos nos pontos turísticos. E agora nós vamos pontuar as baldeações. E cada estação que você tiver que tenha 2 linhas, vai te valer 2 pontos. Cada estação que tiver 3 linhas diferentes, valem 5 pontos. E cada outra estação que tiver as 4 linhas conectadas nela valem 9 pontos. Então nesse exemplo aqui eu vou ver, né, ó, essa estação tem 2 linhas, essa também e essa também. Eu tenho 3, eu vou marcar aqui a quantidade, que são 3, fazer vezes 2 e são 6 pontos. Aí nesse exemplo eu não tenho nenhuma de 3, nenhuma com 4. Então meu total foi 6. E essa outra pontuação aqui, azulzinha, ela é do modo avançado, que eu não vou explicar agora, mas daqui a pouco. E depois de feito isso, eu vou somar, então, 4 mais 6, 10, mais 25, 35, e essa é a minha pontuação final.
E o jogador que tiver mais pontos é o vencedor. Em caso de empate, é o jogador que pontuou mais em uma única linha, né? Considerando uma pontuação de uma única rodada. Se o empate ainda persistir, então os jogadores compartilham a vitória. E é assim que se joga Next Station London. Bem simples, né? É um jogo bem simples, mas bem gostosinho de jogar. Eu vou explicar agora para vocês como é que se joga o modo avançado, né? Que já vem aqui com esta caixa. O modo avançado, na verdade, eles são dois módulos, né, que vem com a caixa. E nós temos uma que são os poderes dos lápis. Nós vamos usar essas 4 cartinhas aqui. Ou os objetivos, né, em comum. Você pode usar só um deles ou os dois, da forma que você quiser. Vou explicar aqui então os objetivos compartilhados, né? Para jogar com esse módulo, você vai pegar 5 cartinhas de objetivo, vai embaralhar, selecionar 2, deixar virado para cima na mesa e guardar as restantes na caixa. E os objetivos compartilhados eles são pontuados somente no final do jogo. No final do jogo, depois que os jogadores desenharem as 4 linhas, nós vamos ver os jogadores que cumpriram aqueles objetivos, né? E o jogador que cumpriu um objetivo, ele vai vir marcar aqui, que ele cumpriu um objetivo, e se ele cumpriu os 2, ele vai marcar aqui também. E cada objetivo compartilhado que ele conseguiu cumprir no final do jogo, lhe rende mais 10 pontos. Então, no caso desse jogador ter feito os 2 objetivos, ele teria feito 20 pontos a mais. E os objetivos, eles são bem simples e estão bem descritos no manual, nessa página aqui, ó. E nesses 2 exemplos aqui que eu peguei, né, vou mostrar para vocês. Esse aqui você tem que ter 8 estações no final do jogo de baldeação, pelo menos 8, né? No caso, nós temos que ter baldeação de pelo menos 2 linhas, né? 8 pode ter mais de uma linha, mas você precisa ter 8 estações, né, que sejam estações de baldeação, cheguem em 2 linhas diferentes, aí você vai cumprir esse objetivo. Esse outro você tem que conectar nos 9 estações do Distrito Central. Tá vendo que o Distrito Central ele tem 9 estações? Se você conseguir conectar todas elas, você cumpre esse objetivo. Os outros objetivos que não saíram são bem simples: passar 6 vezes pelo rio Tamisa, chegar nos 5 pontos turísticos, né? Nós temos 5 ao total, então se você chegar nos 5, você também cumpre esse objetivo. E esse outro é você chegar em todos os 13 distritos da cidade. Muito bem, esse é um módulo de objetivo compartilhado, bem simples. Vamos ver agora o módulo de poder dos lápis. O poder do lápis funciona da seguinte forma: você vai pegar os lápis, tá, no começo do jogo, e você vai atribuir uma carta, ou seja, um poder a cada um daqueles lápis. Então, vamos supor aqui que eu vou pôr esse aqui no verde, esse no rosa e esse no azul. O jogador, quando ele receber aquele lápis, ele recebe aquele poder junto, né? Ele vai ficar virado para cima. No caso de 2 jogadores, né, os 2 que não vão estar sendo usados, eles vão ficar com seus poderes aqui na mesa. Esse aqui o jogador vai receber, vai para ele. E esse poder ele te dá uma habilidade, algo que você pode usar uma vez enquanto você tiver com aquele lápis em específico, tá? Vamos supor aqui que eu tô com um lápis roxo e eu usei o poder, eu vou virar, né? Vou continuar desenhando. Quando acabar a rodada, eu vou passar o lápis para o lado junto com o seu poder, né, atribuído a ele. Passo para a esquerda, pego o próximo, né? No caso aqui, eu poderia pegar o rosa, por exemplo, com esse outro poder, no qual eu vou poder usar uma vez na rodada. Quando eu usar, eu viro, né? E assim por diante. Bem simples. E agora eu vou explicar quais são os poderes dos lápis. E o primeiro poder que eu vou explicar é esse daqui, né? Que tava comigo. Esse daqui, quando eu virar, vamos supor que virou uma carta aqui, ó, de pentágono. E eu desenhei uma linha para o pentágono, eu posso virar e desenhar uma nova linha, uma nova estação que seja pentágono também, tá? Isso aqui tem algumas regras especiais. Vamos supor que eu usei no Coringa. Quando saiu a carta de Coringa e eu escolhi fazer para uma estação de triângulo, a segunda tem que ser um triângulo também. Agora, se eu conectei na estação central, que é essa do meio aqui, ó, que não tem nenhum símbolo, quando eu virar e usar, eu posso aí sim conectar em qualquer estação. E se eu decidir usar quando sair uma ramificação aqui, né, da troca de trilhos, eu vou poder criar uma segunda ramificação, né, para aquela mesma, né, mesmo símbolo, lembrando disso, mas saindo de uma outra estação. Então, eu vou conseguir criar mais uma ramificação usando esse poderzinho aqui. Outro poder bem simples é esse daqui que eu vou escolher, tratar a carta que foi virada como um coringa. Vamos supor que virou um pentágono e o pentágono não me ajuda em nada. Eu vou virar e usar como coringa e fazer com que essa carta seja qualquer símbolo para mim.
Esta outra carta aqui de vezes 2, eu vou poder escolher usar e eu vou poder circular uma estação, né, daquela linha que eu tô, no caso aqui, vamos supor que eu vou circular essa inicial aqui. E agora essa estação ela vai contar como 2 nesse quesito de pontuação, que é a quantidade de estações em um único distrito. Então nesse caso eu teria 1, 2, 3, 4, 5 estações nesse distrito para a pontuação deste lápis. Quando vier outro lápis, mesmo que eu conecte nessa estação que está com círculo, não vai valer mais como 2, só valia para o roxo, né? Porque esse era um poder do roxo, por exemplo. E a última é bem simples aqui, eu vou, quando virar uma carta, eu posso escolher virar e fazer como se ela tivesse vindo com a troca de trilhos, né? Fazer uma ramificação ali. Então eu vou poder virar e desenhar de qualquer estação, né, para aquele destino, né? Partindo de qualquer estação, não precisando ser das pontas. E esses são os módulos que acompanham o jogo também, bem simples, se você quiser adicionar, né? Deixa o jogo aí um pouco mais estratégico, né? E além disso, nós temos também uma promo, né, que é o Open Day, que é uma mini expansão que está vindo aí com algumas cópias nas primeiras semanas, eu acredito, que também é bem simples, que muda mais na preparação. Como é que funciona? Antes de começar a partida, você vai pegar essas 4 cartas, né, do Open Day, você vai embaralhar e revelar uma delas, tá? E uma delas vai ter um símbolo e vai estar mostrando uma estação. Então, nesse caso aqui está mostrando a estação de bolinha, né, de círculo, nesse canto aqui embaixo. Então é essa estação aqui. Eu vou pegar essa estação e eu vou desenhar em volta dela uma estrela. Ficou um sol, mas deu para entender. Você vai desenhar aqui uma estrelinha e essa estação ela vai ser um ponto turístico nesse jogo, né? Se tivesse saído, né, nós temos 4 opções aqui, poderia sair esse quadradinho, esse pentágono ou esse triângulo, sempre aqui das pontas, né? As demais não são usadas, devolve para a caixa do jogo e aí pode jogar o jogo normalmente. Você só adiciona um novo ponto turístico naquela rodada, né? Um Open Day, então aquele ponto turístico estava aberto naquele dia que você estava fazendo a construção da sua linha de metrô. E é assim que se joga Next Station London com os seus módulos avançados e a mini expansão aí, né, a promo do Open Day. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido. Como de costume, ficou alguma dúvida? Eu não fui claro em alguma parte aqui? Coloca aí nos comentários ou me chama lá no Instagram, @casaldojogos. E se você gostou do vídeo, né, gostou da forma como eu expliquei, considera, né, deixar um like e se inscrever no canal se ainda não for inscrito, né, para não perder os próximos vídeos, inclusive uma gameplay de Next Station London, um duelo do casal, que é um jogo que roda muito bem em 2 jogadores, né, e mais jogadores também. Eu nunca joguei a partida dele solo, mas ele tem também um modo, né, solitário, que está bem descrito aqui no manual, com toda uma pontuação. No caso aí de você querer jogar sozinho, tem essa opção também. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau! Nossa, eu tô mais de um ano ansioso para jogar esse jogo. E quem me apresentou esse jogo foi o Rodrigo Rego, num evento lá do Rio de Janeiro. Culpa sua, hein, Rodrigo? Jogo muito bom.